bem, queridos, faremos sobre a lição número 9, a parte de segunda-feira. A lei de Deus é imutável e ela permanecerá para sempre. Quando você olha para um rio correndo no seu leito, você percebe que cada ano o rio ou as águas modificam o leito do rio, porque ele vai desbarrancando, vai solapando, vai tendo erosão provocada pelas águas, mas tem uma coisa que não muda. Você olha um rio, cada ano existe uma coisa que não muda. As rochas que estão no meio do rio não são modificadas. Elas ficam imóveis, intactas. Passa o tempo e as rochas lá estão. As águas passam por cima, dão a volta, mas não conseguem retirar a rocha do lugar. A palavra de Deus nos diz que a lei de Deus era imutável como uma rocha. Pode passar qualquer correnteza de doutrina e de interpretação humana. A palavra de Deus permanecerá para sempre neste mundo. É um monumento eterno e imutável. Pergunta de número 2 da lição. Como os cristãos devem se relacionar com a lei de Deus? De que forma? Nós temos a passagem de Mateus 5, 17 e 18. Jesus dizendo, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas vim cumprir a lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Salmo 111, versos 7 e 8, as obras das suas mãos, Senhor, são verdade e juízo, são seguros todos os teus mandamentos e permanecem firmes para todo sempre e são feitos em verdade e retidão. Salmista Davi dizendo isso. Eclesiastes 12, 13 e 14, o sábio Salomão dizendo, de tudo que se tem ouvido, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. 1 João capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus para conosco, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Provérbios 28, verso 9, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Inclusive, uma moça da nossa igreja foi procurar emprego em uma agência de emprego e mandaram que ela fosse ser entrevistada na Avenida Paulista. Ela chegou lá no escritório bonito, foi entrevistada, o entrevistador olhou e disse, perfeito, seu currículo é excelente, você pode ser contratada, seu salário é maravilhoso, você fala 4 línguas, você só tem um problema, você é adventista do 7º dia. Ela disse, vocês trabalham no sábado? Sim, nós trabalhamos, eu digo que nós mais faturamos é no sábado. Então a moça diz, obrigado por me avisar, porque eu não gostaria de trabalhar numa empresa amaldiçoada por Deus. Que é isso, moça? Essa igreja, essa empresa é de um homem crente, um homem religioso. Ele chamou o pastor da igreja veio ungir nossa empresa. Você não pode falar isso. Ela disse, eu vou mostrar para o senhor uma coisa. Provérbio 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então não serve nada. Está transgredindo, eu não quero trabalhar nessa empresa. Então, a pergunta é, como o cristão deve se relacionar com a lei de Deus? De que forma? A resposta é, o cristão que ama a Deus reconhece que a sua lei é eterna e que deve guardar os mandamentos divinos como um solene dever espiritual. É um solene dever. A gente guarda a lei de Deus como se estivesse cantando um hino. É uma coisa solene. Você está fazendo para Deus. Não está fazendo para você se salvar. Você já foi salvo em Jesus. Aceitou Jesus na cruz, você tem a garantia de salvação. Nada que você faça vai melhorar o que você já conquistou pelo sacrifício de Jesus. Agora é só andar conforme a Bíblia recomenda. O apóstolo Paulo recomenda, aqueles que querem viver piedosamente devem guardar a lei. Ele falou aos romanos, falou aos coríntios, aos efésios, que a lei de Deus ela é perfeita, ela precisa ser assim seguida, porque orienta o ser humano. Muitos, no entanto, querem abolir a lei de Deus. Muitos querem tirar um pedaço da lei de Deus. E muitas vezes nós perguntamos, escuta, você guarda os mandamentos? Não, o mandamento já foi abolido. Você guarda o sábado? Não, foi abolido, é lei de Moisés. Você honra pai e mãe? E você tem batido na sua mãe? Não, pelo amor de Deus. Isso está nos mandamentos, não posso. Honra teu pai e tua mãe. Você adora ídolo? Não, eu adoro o Deus do céu. Você mata? Não. Mas por que você não faz essas coisas? Porque está na lei de Deus. Ué, você disse que a lei foi abolida? Você está servindo uma lei abolida? Não, é que você não está entendendo. E sempre a desculpinha é essa. Você não está entendendo. É que Jesus aboliu uma parte da lei. Mentira. Jesus não aboliu uma parte da lei. Ele disse, eu não vim destruir a lei. Não vim modificar nada da lei. A lei é eterna.
A lei representa o caráter de Deus. Inclusive, João Wesley, que foi assim um dos criadores da Igreja Metodista, ele escreveu no livro chamado Sermão do Monte, na página 128, ele declarou o seguinte: Jesus aboliu na cruz a lei, as leis cerimoniais, os rituais dos antigos sacrifícios. Isso ele destruiu quando morreu na cruz. Mas não veio para abolir e dissolver a lei moral, porque ela é eterna e ela resiste a tudo como uma fiel testemunha nos céus e na terra. Isso foi John Wesley, um homem que criou a Igreja Metodista e um homem assim de inteligência. Se ele fosse uma pessoa que assim soubesse das coisas, ele diria: gente, não precisa guardar a lei não, que a lei já foi assim, já se tornou obsoleta. A lei é do tempo de Moisés. Moisés recebeu, não foi Moisés que fez a lei. É isso que o povo não quer entender. Não foi Moisés que fez a lei. Inclusive teve um advogado que ele disse: eu vou acabar com esse negócio de lei de Moisés. Que negócio de 10 mandamentos é esse? E esse homem estudou 25 anos a lei de Moisés, fez um estudo assim, foi no Oriente Médio, fez um estudo no Egito, e ele disse, o homem depois chegou à conclusão seguinte: olha, eu não sei de onde Moisés tirou essa lei, mas todas as leis do mundo seguem os 10 mandamentos. Será que Moisés foi uma pessoa que estava com o QI acima do seu tempo? E depois de estudar muito, ele disse: sabe de uma coisa que eu descobri? Moisés recebeu a lei de Deus, das mãos de Deus. Ele não tinha condição de criar uma lei tão perfeita como é a lei dos 10 mandamentos. E ele se rendeu a essa evidência. A pergunta número 3 é: como a lei de Deus se relaciona com o caráter de Deus? De que forma? Êxodo 34, verso 6 e 7, e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs junto a Moisés, e Moisés proclamou o nome do Senhor. Passando por o Senhor perante ele, Moisés clamou: ó Senhor grande, misericordioso e piedoso, tardio em irar, grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés mostrou que Deus tem uma bondade infinita. Essa bondade está relacionada com a lei de Deus. Romanos 7, verso 11 e 12, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e me matou. Mas, diz assim, a lei de Deus me ressuscitou, porque a lei de Deus é santa e o mandamento santo, justo e bom. O apóstolo Paulo dizendo que o pecado ele é refletido na lei. Ou seja, a lei me mostra que eu pequei. A lei é como se fosse um espelho. Me mostra onde está a sujeira da minha vida. Salmo 19, versos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejável do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em guardá-los tem um grande recompensa. Salmo 59, verso 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade estão diante de ti. Salmo 119, verso 142. A tua justiça, Senhor, é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade pura. A minha língua falará sempre a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então a pergunta é: como a lei de Deus se relaciona com o caráter divino? A lei de Deus é santa, é justa, é boa, faz bem a quem guarda essa lei. E é a transcrição do caráter de Deus e, portanto, é o fundamento do seu governo, do seu trono. Deus é bom em sua essência. O diabo sabe que a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Por isso, ele quer fazer com que o ser humano transgrida a lei de Deus, porque aí estará desonrando o caráter divino. Aí o ser humano se torna culpado. Se o diabo fizer a gente tropeçar em um só mandamento, a gente se torna culpado de todos. Mas Jesus Cristo, ele nos abençoa e nos ajuda na guarda dos mandamentos. Por isso que Jesus veio a este mundo, para provar que um ser humano apegado a Deus, com oração e comunhão, consegue guardar a lei. Jesus esteve nesse mundo sem pecado. Guardou a lei perfeitamente por amor ao Pai. Por isso ele disse para os seus discípulos: se vocês me amarem também, guardarão os meus mandamentos, porque são imutáveis.
Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que esses mandamentos, a tua lei, seja fundamentado em nosso coração, para que possamos conservar puro o nosso caminho. Nos dê essa bênção, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, um bom final de segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser.